já não basta termos uma inteligência artificial, já não basta termos o ChatGPT, já não basta termos prompts para pedir coisas um pouco mais personalizadas com o que a gente está querendo. Agora nós podemos criar ChatGPTs, uma inteligência artificial específica para você, personalizada para você, e é isso neste vídeo que eu vou te mostrar como que você pode pegar o teu prompt e transformar esse prompt que antes você precisava ficar pensando, meu Deus, onde que está o meu prompt? Preciso de um lugar para organizar esses prompts. Eu já nem lembro mais qual que era aquele prompt incrível que o Sancler mostrou no canal. Pois é, você vai transformar estes prompts em ChatGPTs personalizados. Vou trazer dois aqui para você, que são bem conhecidos aqui no canal. A Mente Mestra, que vai criar 4 mentes virtuais de acordo com o problema que você colocar ali. Segundo é o Arquiteto do Conhecimento, que é um prompt para você aprender qualquer coisa facilmente. Olha só, hoje, no dia que saiu esse vídeo, é o último dia até meia-noite para você garantir o seu lugar no IA Revolution com 50% off. Acabou, deu meia-noite, não adianta pedir, não adianta falar que perdeu, é até meia-noite de hoje, quando esse vídeo saiu, beleza? Além das 80 aulas já disponíveis no IA Revolution para você dominar o ChatGPT com bases, que é utilizada até hoje, inclusive com os GPTs, você também aprende a como monetizar o seu conhecimento na internet utilizando o ChatGPT como seu assistente em todo o processo. Além disso, virão as novas aulas com as novas atualizações e não só isso, são maneiras de aplicar, que esse é o mais importante, como aplicamos isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Corre, garante, porque acaba hoje. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vamos fazer coisas absurdas, vamos fazer coisas incríveis, vamos fingir que a gente não está vivendo no futuro e não estamos fazendo uma coisa muito incrível aqui? Vamos lá. Eu tenho um prompt aqui no canal que se chama A Mente Mestra, que uma galera pirou a cabeça, explodiu a cabeça. Se você não conhece, é esse prompt aqui, que você é a mente mestra. A tarefa dela é emular 4 mentes virtuais para trabalhar em um problema que eu fornecer. Então é de explodir a cabeça. Você fala qual o problema que você tem e ele começa a conversar com 4 mentes, com personalidades, com formações para encontrar uma solução para você. Teve um inscrito aqui do canal que utilizou esse prompt aqui uma das maneiras mais incríveis que eu já vi, que foi para ajudar a lanchonete da irmã dele não falir. Estava falindo, ele conseguiu salvar a lanchonete da irmã dele utilizando esse prompt. Então o que acontece? Vamos transformar esse prompt, ao invés de eu vir aqui enviar para o ChatGPT, vamos fazer o seguinte, vamos transformar ele em um GPT. O que você vai fazer? Ou você vem aqui no sidebar, puxa para cá, você vem aqui no seu nome e My GPTs, ou então o que você vai fazer? Você clica aqui em Explore para você explorar e vir aqui em Create a GPT. Beleza? Esse aqui é o que eu estou preparando para o próximo vídeo e assim quando parar de ficar bugado porque simplesmente não está funcionando de determinada maneira, eu trago esse vídeo. Então vai clicar aqui em Create a GPT e agora nós temos essa tela que vai nos ajudar. Primeira coisa, esse Create é um assistente, é o próprio ChatGPT que vai nos ajudar a criar esse prompt. Então eu poderia vir aqui e pedir, olha, eu quero criar um GPT que faça isso, isso e aquilo. Beleza? Esta é uma forma. Só que, o que nós vamos fazer no nosso caso? Nós já temos o prompt, você já vai ter o prompt. Se você quiser me acompanhar e fazer ao mesmo tempo que eu vou deixar aqui abaixo o link na descrição para você pegar esse mesmo prompt da Mente Mestra e você fazer junto. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Clicar em para configurar. E aqui nós temos as opções, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer de cara é jogar o prompt dentro de instruções. Sancler, então quer dizer que aqui em Instructions é onde seria o prompt? Exatamente. Aqui é a maneira como o ChatGPT vai se comportar. Ou seja, quais são as instruções que ele deve seguir. Então é aqui que nós vamos colocar esse prompt. Aqui é onde eu vou dar o nome, eu vou dar o nome de A Mente Mestra. E aqui na descrição, eu já deixei aqui preparado, vou clicar e copiar 4 mentes virtuais para solucionar o seu problema. Beleza, isso aqui são maneiras da conversa começar, que são aquelas mensagens de início que fica aqui, prévia. Isso aqui é mais para, ou se você utiliza muito e faz a mesma entrada, ou então se você vai disponibilizar para alguém da sua equipe, publicamente, então você pode colocar aqui, ó. No meu caso, eu coloquei 2 exemplos de como que as pessoas podem começar um prompt dentro da Mente Mestra, que seria me ajude a resolver um problema, me ajude a pensar melhor sobre um assunto. Aí poderia colocar mais 2 aqui e embaixo tem um Knowledge, que é onde você pode upar documentos para que o GPT personalizado
tenha uma referência de conhecimento que você quer que ele responda. Então, eu colocaria esses documentos aqui e toda vez que eu perguntasse para ele, ele iria buscar nesse conhecimento para me responder. Mas este não é o caso agora, neste vídeo. Nós estamos querendo transformar prompts em GPTs. Poderíamos colocar aqui e também continuar sendo um prompt com um chat GPT personalizado com dados, com conhecimento? Com certeza poderia, mas no momento da gravação desse vídeo está bem bugado, não está funcionando, então nós vamos passar direto aqui e vamos utilizar somente o prompt, beleza? Capacidades. Esse GPT, esse aqui da mente mestra, ele pode ter acesso à internet? Eu deixo marcado que sim. Ele pode criar imagens? Posso até deixar marcado que sim. Ele pode ter análise avançada de dados? Eu posso subir aqui, isso significa que eu posso subir uma planilha de Excel, um PDF? Pode. Então, se eu quiser esses aqui, eu deixo. Se eu não quiser, por exemplo, não quero que gere imagem, eu tiraria isso aqui, beleza? E assim sucessivamente. Aqui em Actions são mais voltados para os desenvolvedores, para pessoas que vão plugar o GPT deles em algum outro serviço através de API. Isso aí é outro papo, isso aí é para quem vai utilizar o GPT como desenvolvedor, beleza? Então, olha só, nós temos um nome, nós temos uma descrição, nós temos o prompt, que seria a instrução, exemplos de como que a conversa pode começar, conhecimento, capacidades, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no mais e vou pedir para gerar uma imagem utilizando o DALL-E. Eu poderia também pegar uma imagem que eu gerei no DALL-E em uma outra conversa e colocar aqui. Então tem como eu subir um arquivo do computador também. Olha só, ele gerou essa imagem. Vamos supor que eu não gostei muito desta imagem. O que que eu poderia fazer? Eu poderia clicar aqui de novo e pedir para usar o DALL-E. Ou então eu poderia vir aqui em Create e pedir para ele modificar essa imagem. Posso fazer isso também. Um disclaimer. Durante os meus testes eu estava vendo que quando eu estava vindo em Create e colocando para gerar uma nova imagem, de acordo com o que eu queria, ele não estava atualizando e também ele estava mexendo sozinho nas minhas instruções. Então ele modificou as instruções, ou seja, está bugado, beleza? Fica com isso em mente. Então o que que você pode fazer se você criou o seu prompt do zero, se você pegou o seu, antes de você mexer aqui em Create, às vezes você quer mexer na imagem, você vem aqui e dá um Ctrl A ou Command A e copia e deixa isso salvo para você, tá bom? Em algum lugar seguro, caso aconteça de o GPT mexer no seu prompt. Beleza? Então, olha só, ele criou aqui uma imagem com 4 cérebros, legal, gostei por enquanto, vou deixar esse aqui, ele atualizou, não mexeu no meu prompt, tá tudo certo. Agora, o que que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e fazer o teste. Isso aqui é a prévia de como que você faz uma modificação. Se eu tiro literalmente aqui um ponto final, ele atualiza a prévia para que eu possa testar essa prévia antes de salvar, tá bom? Então, o que que eu poderia fazer aqui? Eu poderia clicar e ver se está funcionando de acordo com as modificações que eu acabei de fazer. Vamos ver. Olha só, claro, estou pronto para ajudar. Por favor, descreva o problema que você gostaria que as mentes virtuais resolvessem. Maravilha. O que que eu vou fazer? Então, vou clicar aqui em Save. No meu caso, como eu vou disponibilizar isso para vocês, eu vou colocar aqui em público, tá bom? Depois pode ser que eu mudei a imagem ali, pode ser que eu fiz alguma modificação, mas vai continuar sendo a mente mestra, vai continuar tendo a mesma funcionalidade, beleza? Então, olha só, eu cliquei lá para salvar, coloquei público, ou poderia ter colocado somente para mim, ou pessoas com link, e ele abriu para mim uma janela no ChatGPT. Como que isso funciona? Aqui em cima vai permanecer o ChatGPT, que é o nosso querido GPT-4, beleza? E vai ficar aqui em cima disponível a mente mestra. Quando você começar uma conversa aqui, ó, me ajude a resolver um problema. O que que vai acontecer? Ele vai criar um novo chat e vai trazer para cá e vai ficar no seu histórico de hoje. Olha lá, ó. Criou, já renomeou e vai ficar aqui disponível. Ou seja, se eu clicar aqui de novo aqui em cima, a mente mestra, ele então está abrindo o meu ChatGPT, que seria a mente mestra, entendeu? Então, se eu quiser voltar para o histórico das conversas, é aqui. Se eu quiser ir para o ChatGPT, aí eu clico lá em cima. Ajude a resolver o problema. Vamos fazer o teste. Vamos voltar aqui no histórico, nessa conversa. Eu vou fazer o mesmo exemplo lá do aluno, que foi o seguinte. Vamos supor que ele escreveu dessa maneira. Quero saber o que posso fazer para salvar a lanchonete da minha irmã que está falindo. Então, vou dar um Enter.
Poderia ser aqui o problema que você está tentando resolver, alguma coisa que você precisa de mais insights, você precisa de outras perspectivas, você poderia colocar aqui, beleza? Então, olha só, ele vai começar, a mente mestra vai começar a criar 4 personalidades, 4 mentes. Olha só o que ele fez. Primeiramente, Helena, especialista em marketing, traços de personalidade, criativa, persuasiva e empática. E aí a Helena vai começar a conversar, vai começar a falar, ó, vamos analisar a situação da lanchonete com um olhar para o marketing. Primeiro, precisamos entender o público-alvo. Será que a lanchonete está atingindo o público-alvo certo? Segundamente, Ricardo, ele é especialista em finanças, o traço de personalidade dele é analítico, pragmático e detalhista. Concordo com a Helena, tá bom? Concordo com a Helena, que é sobre a importância do marketing, mas precisamos olhar também para a saúde financeira da lanchonete. É fundamental analisar o fluxo de caixa, sensacional ou não. Agora você tem isso aqui disponível para você. Simplesmente clica aqui, clica ali num novo GPT e começa a conversa. Aí vem a terceira mente, que é uma chefe de cozinha, a Sofia. Aí vem falar sobre a inovação e a qualidade do menu. Talvez possamos revisar o cardápio, focando em pratos que possam ser populares e lucrativos. Cara, sensacional, bicho. Aí no final é para ele me perguntar como que eu gostaria que as mentes prosseguissem, ó. Responder a pergunta que uma ou mais mentes fizeram. Por exemplo, ela perguntou: qual é o público-alvo, né? Qual é o público-alvo? Eu venho aqui e respondo. Ou então poderia continuar o diálogo, pedir para eles continuarem, resumir o diálogo com ideias e soluções, é só eu digitar um número que eu quero e enviar, fazer uma autocrítica sobre o que eles estão trazendo e fazer perguntas ao usuário para extrair mais informações. Vamos supor que eu quero que eles me façam perguntas. Eu venho aqui, digito o número 5 e espero eles me fazerem perguntas para entender melhor o meu contexto do meu problema. Aí, olha só, eles fizeram 6 perguntas aí para entender melhor qual é o meu contexto do meu problema. Então, eu respondo a 6, envio e eles vão continuar esse diálogo. Maravilha, eu vou deixar disponível para você esse GPT, vou deixar o prompt se você quiser fazer alguma modificação também. Vamos fazer a mesma coisa agora com um outro incrível prompt que é o arquiteto do conhecimento. Vamos puxar a sidebar, estou colocando aqui Ctrl Shift S ou Command Shift S, venho aqui em Explore, coloco em Create a GPT, venho aqui em configurar e já vou direto aqui colocar esse prompt nas instruções. Como que é esse prompt, Sancler? Olha só, o seu nome é arquiteto, você é o construtor do conhecimento. Tudo isso aqui, se você quer aprender a criar prompts como esse, como o da mente mestra, como esse aqui do construtor do conhecimento, isso aqui você aprende a fazer tanto como esses quanto melhores, só que de acordo com a sua necessidade que você está precisando no seu trabalho, no seu estudo, no seu dia a dia, seja o que for. Você aprende tudo isso lá no IA Revolution, você aprende as bases. As mesmas bases que estão lá no IA Revolution são as mesmas que você utiliza, inclusive aqui dentro do GPT, coisa que foi lançada essa semana. Então são conhecimentos fundamentais que vão continuar sendo importantes ao longo do tempo com as LLMs, que são as Large Language Models. Então aproveite essa oportunidade que está aqui abaixo na descrição, beleza? Então, que prompt é esse? É o arquiteto construtor do conhecimento e ele deve gerar 4 sessões cada vez que eu perguntar uma coisa nova. Entendendo facilmente que ele deve me explicar com um exemplo ou metáfora logo de cara, assim, eu perguntei o que é Hertz e ele vai me explicar logo com um exemplo e metáfora. Segundo, ele vai me trazer a explicação de fato sobre o conceito, sem exemplo ou metáfora. Depois ele vai me trazer o 80-20, qual que é o cerne do que eu preciso saber para entender da melhor maneira possível este assunto. Então, a terceira sessão vai ser esse 80-20. Quarto, qual é o ponto cego? Ou seja, olha que legal, o que eu não sei que ainda não sei sobre esse assunto? Coisa que talvez demoraria meses, anos para eu saber dessas coisas. Esse prompt do arquiteto já vai trazer para você. Assunto relacionado. Quais são os assuntos que estão ligados com esse que eu acabei de perguntar? E eu quero que ele me sugestione. Beleza? Esse aqui é o prompt. Eu vou trazer o nome dele, o arquiteto do conhecimento. Vou colocar aqui a descrição, aprenda qualquer assunto facilmente. Vou pedir para gerar uma imagem para mim. Ainda não gostei, vou mandar gerar de novo. Aqui eu vou deixar com Web Browsing, vou deixar com DALL-E, vou deixar com Code Interpreter, que é análise avançada de dados. Olha só aquele bug que eu te falei. Enquanto ele estava criando a imagem, ele foi lá e atualizou o comportamento aqui dentro
desse assistente, ele chama as instruções lá de comportamento, né? Então ele tinha mexido no meu prompt, eu vim aqui, copiei e colei de novo. Então, como eu disse para vocês, deixe isso salvo, tá bom? Em algum lugar. Gostei dessa imagem, vou deixar essa imagem aqui por enquanto. Inclusive ele mudou aqui também, ó. Vou até deixar, gostei dessas sugestões aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Save, vou clicar em Público e vou confirmar. Se você não quiser deixar público, é só você colocar Only Me, somente eu. Então ele criou o GPT chamado Arquiteto do Conhecimento. Maravilha! Olha só como nós deixamos marcado que ele pode acessar a web, que ele pode ter análise avançada de dados. E o GPT-4 depois foi atualizado, você pode, com o GPT Vision, você pode enviar imagens, significa que eu poderia vir aqui no Arquiteto do Conhecimento e mandar um link, pedir para ele me explicar sobre aquilo. Por exemplo, deixa eu mandar um link da OpenAI. Poderia pedir aqui, ó, por favor, me explique o conteúdo dessa página. Então você pode perguntar sobre qualquer coisa, certo? Poderia vir aqui, ó, o que é a API, que a gente falou lá, o que é a física quântica. E também você pode simplesmente enviar um link ou uma imagem ou um PDF que ele vai fazer esta análise, cara. Agora, olha este absurdo. Você pegou um link na internet, não entendeu sobre o que é aquilo mais ou menos, você está ainda ali, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Você pode vir aqui, colar o link e através do Arquiteto do Conhecimento ele vai gerar aquelas 5 sessões te explicando primeiro com uma metáfora ou um exemplo. Imagine que você tem um robô que pode ser programado para fazer várias coisas. Agora pense que você pode personalizar esse robô para fazer exatamente o que você precisa, um jogo de tabuleiro, ensinar matemática para os seus filhos ou até criar desenhos incríveis. Essa é a ideia por trás dos GPTs. Olha o absurdo disso aqui. Então você pode enviar link, pode enviar imagem e vai agir esse GPT personalizado, o Arquiteto do Conhecimento vai agir exatamente dessa maneira, explicando de maneira incrível. Já estamos vivendo no futuro. Deixa eu passar aqui para mim. Nós já estamos vivendo no futuro e isso é incrível. E aí vem a explicação de fato do que se trata, né? São versões customizadas do ChatGPT para atender necessidades específicas. Aí vem o entendimento 80-20, customização, entender como personalizar o GPT, uso prático, integração com o mundo real, quais são os pontos cegos, qual é o assunto relacionado. Aqui, ó, as APIs, a gente falou da API. Aí vamos supor que eu quero aprender sobre a API. Sim, me fale mais sobre a API, o que é isso? Aí vem aqui, continua a conversa de maneira incrível, de maneira nunca antes vista na história, de maneira que você, meu Deus do céu, como eu sou inteligente porque eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser nessa minha vida. Deixa eu voltar para mim. Agora, o que te impede de você, cara, utilizar uma ferramenta tão incrível como essa em nossos tempos, coisas que ninguém nunca na história teve acesso a isso aqui? A sua curiosidade e a sua criatividade. E pela minha experiência, quanto mais você utiliza o ChatGPT e suas funcionalidades e mais vai utilizando no dia a dia, mais curioso você se torna e mais criativo você se torna. E melhor você passa a raciocinar, melhor você passa a pensar. O contrário do que muitas pessoas ficam falando por aí, besteira pra caramba, de que isso vai nos deixar mais burros, que isso vai tornar as pessoas preguiçosas, é o caramba, é porque essas pessoas não fazem ideia do que elas estão falando, essas pessoas não estão utilizando da maneira correta de utilizar uma LLM, Large Language Model, o ChatGPT e suas funções. Isso aqui está como um expansor para a mente humana, um expansor para as nossas realizações, um expansor para a nossa criatividade, um assistente incrível, sem nunca antes na história, para que a gente raciocine mais e melhor sobre as coisas, para que a gente faça conexões que antes eram quase que impossíveis serem feitas, sobre assuntos diferentes, sobre ideias diferentes, sobre coisas que a gente nunca parou para pensar antes. Então aproveite, porque esse momento é um momento histórico que nós estamos vivendo. Muito obrigado por você ter assistido até o momento e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!